E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Que nosso Senhor, nosso Deus, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, venha ao nosso encontro. Que a graça do nosso Senhor enche o nosso coração e nos inspire o que Ele tem que falar para nós nesse dia maravilhoso de hoje. Nessa reflexão, o que o Senhor tem para mim e para você. Que a graça, caia no nosso coração nesse dia de hoje e nós possamos entender o que o Senhor tem para nos falar. A palavra de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 20, de 1 a 16a. E lá fala assim, meus irmãos. Parábola do reino da vinha. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu a romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. E eles foram. À 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todos o dia sem fazer nada? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes então: Ide vós também para a minha vinha. E ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelo último até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberam, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e desce-lhes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contratastes comigo 1 denário? Como é que vai-te? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra de salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, o que o Senhor quer falar para mim nesse dia? Para mim nesse dia, o que o Senhor quer falar para você nesse dia? Essa palavra aqui, essa parábola onde o Senhor vem falar, a parábola dos operários da vinha. Um pai de família, que tinha aqui uma grande vinha, que começou de madrugada a chamar operários para a sua vinha. Era época de fazer a sua colheita. O Senhor está usando essa parábola para mim e para você nesse dia de hoje. Saiu de madrugada a contratar operários. E depois ele saiu às 6 da manhã. E depois ele sai às 9, aos meio-dia, às 3 da tarde e por fim às 5 da tarde. Irmãos, ele contratou ali desde os primeiros 1 denário. Vou te pagar o que é justo, 1 denário. Isso foi combinado com todos eles. Desde o primeiro até os últimos, que foi contratado às 5 da tarde. E quando chega o dia, a hora de pagar no final do dia, o patrão começa a chamar aqueles primeiros e paga 1 denário para ele. E chama os das 3 horas, paga 1 denário, os das meio-dia, assim até chegar os primeiros. E os primeiros ficaram olhando e ficaram como se fosse injustiçado. Como que pode o Senhor pagar a mesma coisa? Nós que sofremos o calor do dia todo, o Senhor dá a mesma coisa para eles, para nós o que foi dado para eles. E o seu Senhor, com toda a sabedoria, fala: Mas nós não combinamos isso? Por acaso estou agindo injustamente? Ou eu não posso fazer aquilo que é meu, o que me cabe a fazer? Ou você está olhando com inveja, porque eu sou bom? Irmãos, ou seja, essa palavra de Deus hoje, a Bíblia Sagrada, a graça de Deus, ela é derramada a todos nós igualmente.
ela é derramada para mim, para você que ouve todo dia, ela é derramada para aquele mendigo que está lá na rua, ela é derramada para aquele traficante. A graça de Deus é derramada para aquela prostituta. A medida mesma para todos nós. O Senhor tem o mesmo olhar para cada um de nós. Irmão, muitas vezes a gente vê alguém na igreja ou alguém nos vê na igreja e fala, mas como que pode? Não, aquele lá não tem condição, ele na igreja. Aquele irmão que acaba com as famílias nas biqueiras distribuindo drogas, distribuindo cocaína e vai se destruindo os filhos de família, vai acabando com as famílias. Aqueles assaltantes que entram no banco e matam ali aquele segurança que está trabalhando o dia inteiro. O ladrão ali, irmão, que entra e faz uma desordem enorme. E depois passa um tempo, ele está procurando a salvação dele, a graça de Deus. Se ele abrir o coração, ele vai receber a mesma porção que nós recebemos. Irmãos, o amor de Deus é tão grande que ele não mede, ele não impõe condições. Quando chega a hora de chamar, aquela hora vai ser a mesma medida para ele. E muitas vezes nós achamos injusto aquelas pessoas que estavam lá naquele mundo errado e nós vezes vemos do nosso lado, mas como que pode? Irmãos, o Senhor tem uma palavra belíssima para mim e para você hoje. Será quando que chegou a sua hora? Ou será que não chegou a sua hora ainda? Nós vemos quando o Senhor começou a sua caminhada, o nosso Senhor Jesus Cristo começou a sua caminhada, quando ele começou a chamar Pedro, os irmãos de Pedro. Ele chamou todos os seus 12 apóstolos, os 12 discípulos, os primeiros. Começou a ensinar passo a passo o que deveria fazer, o que não deveria. E depois, quando ele foi pregado na cruz, aquele ladrão que reconheceu que ele era o Senhor e recebeu também a mesma porção. O prêmio celeste foi dado para ele também. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Entrar no teu paraíso, lembra-te de mim. E aquele homem recebeu a graça tanto quanto os 12 apóstolos, os discípulos de Jesus. Irmão, nós temos que entender essa palavra que ela cai de graça no nosso coração nesse dia de hoje. E nós temos esse salário. O que estamos fazendo com essa porção que é dada para nós todos os dias? Essa graça que é derramada para nós. Às vezes estamos murmurando. Vamos na igreja, vamos, não conseguimos mudar nada. E aquela pessoa que estava vivendo uma vida errada mudou o seu coração porque foi dado para ele aquilo que era justo. Que é a graça de Deus todos os dias. Meu irmão, minha irmã, espalhe essa mensagem, envie essa mensagem no seu WhatsApp, deixe com que as pessoas sintam a graça de Deus caindo hoje. Às vezes hoje é a hora dela entrar, receber a graça de Deus pelo chamado de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos chama todos nós hoje mais uma vez. Esteja em paz, até a próxima, fiquem todos com Deus.